Pai do Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite. Meus irmãos, motivo de muita alegria para mim estar aqui essa noite. Meus irmãos, sempre é muito bom, sinto em casa aqui. Vamos às palavras de Deus, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 9, meus irmãos, está lá no final da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. Cansado de perder festas? Hebreus capítulo 9, meus irmãos. Vou estar fazendo a leitura, amém? Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, devia repetir-se. Mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Ora, também o primeiro tinha ordenâncias de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Senhor meu Deus, Criador dos céus e Criador da terra, ó Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, Senhor meu Deus, fala conosco, Pai, nessa noite, através da sua santa, preciosa e maravilhosa palavra. Senhor meu Deus, é o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Pode se aceitar, meus irmãos. Aleluia, grande Deus, grande Deus. Meus queridos irmãos, todas as vezes, ou a maioria das vezes que Deus coloca uma mensagem no meu coração, é sempre a respeito de um personagem bíblico. E quando Deus ele coloca esse personagem no meu coração, eu estudo, eu me debruço, eu busco em Deus uma mensagem. Mas hoje, meus queridos irmãos, Deus colocou um tema diferente no meu coração. Se o irmão puder abaixar um pouquinho só o fundo. Deus colocou um tema diferente no meu coração. Deus falou para mim falar nessa noite, meus queridos irmãos, sobre o prazer que Deus tem de estar junto com o seu povo. Porque, meus queridos irmãos, em toda a Bíblia Sagrada nós vamos ver o prazer que Deus tem de estar com o seu povo. Porque Deus, Ele sempre esteve com o seu povo, de Gênesis a Apocalipse. A presença de Deus sempre esteve com o seu povo, em toda a Bíblia Sagrada. O cuidado de Deus sempre esteve com o seu povo, em toda a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Lá ainda em Gênesis, nós vamos ver que Deus era com Adão, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que todos os dias, na viração do dia, Deus aparecia para se comunicar com Adão. Deus aparecia todos os dias, na viração do dia, para ter um relacionamento com Adão, para ter um contato com Adão, para ter um aconselhamento com Adão. Mas mesmo Deus aparecendo todos os dias, meus queridos irmãos, Adão, ele pecou. Ele desobedeceu a Deus. E essa desobediência separou Adão de Deus. Quebrou o vínculo que ele tinha com Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus. Porque é isso que o pecado faz. O pecado nos separa de Deus. A desobediência nos afasta do Senhor. Mas o prazer que Deus tem de estar com o seu povo, ele é tão grande, que a gente, desfolhando as páginas da Bíblia Sagrada, ainda em Gênesis, nós vamos ver que Deus foi com outro homem. Esse homem se chamava Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não podia ser mais visto, porque
porque Deus o arrebatou, Deus o trasladou, Deus o tomou para si. Enoque era um homem tão íntegro, tão correto e justo aos olhos do Senhor, que Deus falou: não vou esperar chegar a morte, no dia da morte dele, não, vou levar ele antes. Aleluia, Jesus. Porque o prazer de Deus, que Deus tem de estar com o seu povo, é tão grande, meus queridos irmãos, que Deus, Ele quer estar junto de mim e de você. Ainda nós desfolhando as páginas da Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, ainda em Gênesis, nós vamos ver outro homem que Deus foi com ele. O nome dele era Noé. Noé, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, um homem justo. E o interessante, meus irmãos, que se a gente for ver, as pessoas que estavam ao redor de Noé estavam afundadas, estavam presas na idolatria, porque a idolatria tinha crescido de uma forma muito grande, porque tinha se levantado um homem, Nimrod, que queria construir a Torre de Babel, e diz os estudiosos que foi ali que começou a idolatria. E a idolatria cresceu de uma forma muito grande, e o pecado, as concupiscências da carne, as imoralidades sexuais cresceu de uma forma muito grande. Mas Noé, mesmo em meio a tudo isso, ele conseguiu se destacar, ele conseguiu ser diferente. No meio da corrupção, ele conseguiu ser diferente, meus irmãos. Muitas pessoas ao redor de Noé, eu vou falar, meus irmãos, da última vez que eu preguei, teve algumas partes que eu não falei, eu não consegui nem dormir a noite direito. Eu vou falar tudo que Deus colocou no meu coração, meus irmãos. Deus, aleluia! Meus queridos irmãos, Noé, ele era um homem que ele estava cercado de pessoas ao redor dele, pessoas que estavam mentindo, pessoas que estavam pecando, pessoas que estavam cometendo iniquidades, pessoas que estavam adulterando, pessoas que estavam cometendo imoralidades sexuais, pessoas que estavam fazendo muitas coisas erradas aos olhos do Senhor. Mas mesmo assim, Noé não se corrompeu, meus irmãos. Mesmo as pessoas mentindo ao redor dele, ele não mentiu. Mesmo as pessoas traindo ao redor dele, ele não traiu. Mesmo as pessoas, meus queridos irmãos, pecando ao redor dele, ele não pecou. Mesmo as pessoas cometendo imoralidades sexuais ao redor dele, ele não cometeu. Mesmo pessoas, meus queridos irmãos, adulterando ao redor dele, ele não adulterou. Mesmo pessoas, meus queridos irmãos, cometendo iniquidades ao redor de Noé, ele não cometeu iniquidade. Meu Deus, aleluia! E por isso que ele se destacou. Hoje em dia, muitas vezes a gente acha que é difícil destacar, mas não é, meus queridos irmãos. É só obedecer a Deus que você vai se destacar. A geração que a gente vê hoje em dia, aí na rua, está tão corrompida, está tão derrubada pelo pecado, que hoje é só você praticar aquilo que Deus mandou, que você já se destaca. Meu Deus, aleluia, Deus! E Noé, ele se destacou. E agora Deus vai colocar um grande projeto na mão dele. Porque todas as pessoas que obedecem a Deus, todas as pessoas que cumprem aquilo que Deus manda, Deus coloca grandes projetos na mão delas. Se você está obedecendo a Deus, se você está orando, está se esforçando, está vindo para o culto, está glorificando, está louvando, Deus vai colocar grandes projetos nas suas mãos. E esses projetos vão se concretizar, porque o projeto que estava na mão de Noé se concretizou, que era construir uma grande arca. Ainda, meus queridos irmãos, mas o prazer que Deus tem de estar com o homem é tão grande, que ainda desfolhando as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver agora outro homem que vai se destacar. O nome dele era Abraão. Abraão, meus queridos irmãos, diz os historiadores que ele tinha um pai chamado Terá. E o Terá era um grande comerciante de ídolos. Meu Deus! Em certa ocasião, Terá, ele foi fazer uma viagem de negócios. E ele chamou Abraão e falou: Abraão, cuida aqui dos ídolos, todos os meus ídolos. Coloque comida para os ídolos, dê água, limpe os ídolos, Abraão. Abraão, tá bom, pai, vai lá.
e Terá foi viajar. Quando Terá voltou, ele viu todos os ídolos quebrados, apenas um grande com um pedaço de madeira na mão assim. E ele falou: Abraão, o que aconteceu? Por que todos esses ídolos estão quebrados? O que foi que aconteceu, Abraão? Abraão falou: pai, vem cá que eu vou te explicar. Tá vendo aquele ídolo grande ali, maior, que está com um pedaço de madeira nas mãos? Eu comecei a alimentar os pequenos ídolos primeiro, ele ficou com ciúmes e quebrou todos os outros ídolos. E Terá fala para ele: Abraão, como pode ele ter quebrado todos os ídolos, se ele tem mãos, mas não apalpa? Se ele tem ouvidos, mas não ouve? Se ele tem olhos, mas não vê? Se ele tem boca, mas não fala? Se ele tem pés, mas não anda? Meu Deus! E Abraão fala: pai, como você pode acreditar em um Deus que tem ouvidos e não ouve, tem mãos, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda? O Deus que eu acredito, pai, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que caminha sobre as águas, é o Deus que fala, é o Deus que cumpre aquilo que ele fala, é o Deus grande, é um Deus fiel, é um Deus que trabalha para aqueles que o temem. Se você teme a Deus, Deus está trabalhando a seu favor. Se você teme a Deus, meu irmão e minha irmã, Deus está trabalhando a seu favor. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu também passo por muitas dificuldades, todos nós passamos. Mas tenha uma certeza no seu coração, uma convicção: se você teme a Deus, Deus está trabalhando ao seu favor. Porque o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que vê, é um Deus que tudo faz. Aleluia! Mas ainda, meus queridos irmãos, desfolhando as páginas da Bíblia Sagrada, ainda em Gênesis, nós vamos ver outro homem que vai se destacar. O prazer que Deus tem de estar com o seu povo, ele é tão grande, que agora ele vê Abraão, ele tem um filho chamado Isaac, Isaac tem um filho chamado Jacó, Jacó tem um dos seus filhos chamado José, José governa o Egito, traz os seus parentes para o Egito para morar lá, mas o tempo passa, e o povo de... Os descendentes de José, que era o povo de Israel, ele cresce muito. E agora, o novo faraó já não sabia quem era José, não sabia que ele tinha sido o governador do Egito. E agora ele vê que o povo estava crescendo muito. E ele fala: nós vamos ter que matar as crianças que nasceram do sexo masculino, porque esse povo está crescendo muito. Daqui a pouco eles vão querer vir para cima de nós, para cima da gente. Só que quando eles começam a matar as crianças, meus queridos irmãos, o interessante é que a Bíblia vai dizer que existia uma mulher lá, diferente no meio das hebreias. Existia uma mulher ali que fez a diferença na história da Bíblia Sagrada. O nome dela é Joquebede. Meu Deus. Ela teve um filho chamado Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus. Mas o interessante é que, se não fosse Joquebede, Moisés não teria sido tão conhecido. Porque Joquebede, ela foi usada por Deus. Porque, meus queridos irmãos, por trás de todo homem de Deus, existe uma grande mulher de Deus que está ali orando por ele, que está intercedendo por ele, que está zelando pela vida dele. E agora ela vai pegar Moisés e vai colocar num cesto betumado e vai colocá-lo no rio Nilo. Com fé que Deus ia cuidar da criança, mas também com sabedoria. Porque ela sabia que as princesas egípcias tomavam banho no rio Nilo pela manhã. E é isso que acontece. Uma das princesas, a filha de Faraó, ela pega Moisés e cria ele. Moisés cresce no palácio. Com 40 anos de idade, Moisés agora ele descobre as suas raízes hebreias. Meu Deus. E ele vê um dos soldados egípcios maltratando um hebreu e ele vai e mata o soldado. Resumindo, ele teve que fugir do Egito. Moisés ele passa mais 40 anos no deserto sendo preparado. Porque o deserto não é lugar para a morte, é lugar de preparação de Deus. Meu Deus! E Moisés depois ele volta como um grande libertador. E resumindo, meus queridos irmãos, Deus manda 10 pragas para que o faraó libertasse o seu povo. Porque
Porque Deus tem o prazer de estar com o seu povo. Deus não queria ver o povo dele oprimido. Meu Deus, aleluia. Aí Deus manda 10 pragas. E a praga mais difícil foi a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Deus fala para Moisés: Moisés, o anjo da morte vai passar e vai ceifar a vida de todos os primogênitos que estão aqui na terra do Egito. Mas Moisés, pega um cordeiro sem mácula, sacrifica ele e passe o sangue nos umbrais das portas, porque aonde o sangue do cordeiro estiver, não haverá morte. Porque aonde o sangue do cordeiro estiver, não haverá luto. Aonde o sangue do cordeiro estiver, não haverá tristeza. Mas aonde o sangue do cordeiro estiver, haverá livramento. Aonde o sangue do cordeiro estiver, haverá alegria, haverá vida e vida com abundância. Moisés, agora Faraó vai libertar o povo vai para o deserto. E o povo vai passar 40 anos no deserto, meus queridos irmãos. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Moisés agora ele vai chamar Bezalel, um mestre em todas as obras, para construir uma arca. Ele fala: Bezalel, construa uma arca assim, com essas medidas que Deus mostrou. Glória a Deus. Cubra ela de ouro por dentro e por fora. Coloque pedras preciosas nela, Bezalel. Em cima você vai colocar querubins alados. E na tampa do propiciatório. Mas Bezalel, o mais importante não é o que está por fora. O mais importante é o que vai estar dentro da arca. Dentro da arca você coloca o maná que alimentou o povo durante 40 anos no deserto. Porque, meus queridos irmãos, durante 40 anos Deus alimentou o seu povo. No deserto é lugar de providência de Deus. No deserto é lugar de a gente vir coisas para a nossa vida que a gente nem imaginava. Eu me lembro, alguns anos atrás, que eu estava desempregado. Minha esposa estava grávida, eu estava em casa sem R$1 no bolso. Mas a providência de Deus estava na minha vida. Porque eu acordava de manhã, tinha café da manhã. Eu ia, na hora do almoço tinha almoço. Na hora da tarde tinha café da tarde. E à noite tinha janta. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha a providência de Deus na minha vida. Aleluia! E é isso que o povo tinha, a providência de Deus na vida deles. Outra coisa que estava dentro da Arca da Aliança eram as tábuas dos 10 mandamentos, escritas pelo dedo de Deus. E outra coisa que tinha também era a vara de Arão que floresceu. Porque, meus queridos irmãos, interessante que Deus escolheu Arão, mas muitas pessoas dentro do povo de Israel não aceitaram a escolha de Deus. E Deus ele fala: agora então faz o seguinte, pegue 10 cajados e 10 varas secas e enterra na terra. Porque a vara que florescer, esse é o meu escolhido. E eles entregaram os 10 cabeças das tribos e Arão também. No outro dia Arão foi lá, a vara dele tinha florescido e ainda tinha brotado amêndoas. Aleluia, Deus. Porque, meus queridos irmãos, quando Deus escolhe, não adianta o homem encontra, meus irmãos. Quando Deus escolhe, eu lembrei agora da primeira vez que eu tive a oportunidade numa igreja. Muitos anos atrás eu estava começando a ler a Bíblia ainda, mas eu estava tão empolgado naquele primeiro amor, que aí a pastora me deu uma oportunidade. Eu fui lá e li lá em Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Mas eu li com tanto fervor, meus irmãos, que a igreja ficou esperando que eu ia fazer uma grande introdução, que eu ia fazer uma grande aplicação. Mas eu tinha acabado de aceitar Jesus, eu não consegui falar nada. E tinha alguns jovens lá que eram metidos a pregadores. Muitos jovens lá, era uma igreja que tinha muita gente assim. Eles começaram a rir de mim. E aquele dia eu fui para casa angustiado, triste, porque eu já tinha recebido a promessa de Deus que eu ia pregar. Eu falei: nossa Deus, não consegui falar nada. Riram de mim, debocharam de mim. Mas, meus queridos irmãos,
Muitos anos se passou e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Graça e com autoridade, pela misericórdia de Deus. Porque o Deus que promete, Ele cumpre. Aleluia. Se Deus prometeu para você, vai se cumprir. Mesmo que as pessoas duvidem daquilo que Deus te prometeu, você não pode duvidar. Se você acreditar, já basta. Ninguém precisa acreditar. Se você acreditar, já é um motivo de Deus cumprir. Aleluia. Porque, meus queridos irmãos, Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Ele prometeu e hoje Ele está cumprindo. Aleluia. Meus queridos irmãos, e o prazer que Deus tem de estar com o seu povo é tão grande que agora Ele vai levantar profetas. Profetas verdadeiros. Profetas que profetizavam a palavra de Deus. Não profetas que a gente vê alguns hoje em dia que revela número de CPF, número de RG, data de nascimento. Os profetas que Deus levantou eram profetas que pregavam a palavra, eram profetas que pregavam aquilo que Deus mandava eles pregar. Deus, Ele levanta Jeremias e fala para Jeremias: desde o ventre da tua mãe eu te conheci, e as nações eu te dei para que você seja profeta. Aleluia. Deus levanta Ezequiel, e Ezequiel com 30 anos de idade ele recebe um presente, e o presente que ele recebeu foi visão de Deus, visão dos céus, visão da glória. É isso que Deus tem para aqueles que o temem. Deus levanta Isaías, e Isaías começa a profetizar acerca do Messias. Muitos profetas Deus levantou, porque Deus tem o prazer de estar com o seu povo. Deus levanta Abacuque, Deus levanta vários outros profetas, meus irmãos. E quando termina o Antigo Testamento, a divisão ali, o último livro, Malaquias, tem aquela parte em branco que vai começar o Novo Testamento. É conhecido como silêncio profético. E durante esses 40 anos, a Bíblia diz que a Bíblia não mostra nada ali. É conhecido como silêncio profético. Mas depois desse tempo, Deus agora vai levantar um profeta com muito poder e com muita autoridade. O nome dele era João Batista. E João Batista, ele começa a pregar, meus irmãos, a respeito do reino de Deus. João Batista começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado está posto a raízes das árvores, e aqueles que não der bons frutos será jogado no fogo. João Batista, ele começa a pregar, meus irmãos, com muito poder e com muita autoridade, porque Deus tem o prazer de estar com o seu povo. O prazer que Deus tem de estar com o seu povo é tão grande que agora Ele vai mandar o seu próprio Filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Deus agora Ele manda o seu Filho. E Ele vai até João Batista ser batizado. João fala: não, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem até mim. E Jesus fala: é necessário, João, para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, é necessário para que eu dê o exemplo. Porque Jesus, meus irmãos, Ele não era apenas um homem que falava da boca para fora. Ele cumpria aquilo que Ele falava. Jesus não era um homem que apenas pregava a verdade. Ele vivia a verdade. Jesus não era um homem que apenas pregava sobre amor. Ele vivia o que era amor. Jesus não pregava apenas sobre justiça. Ele era justo. Jesus não apenas pregava sobre fidelidade. Ele era fiel. Aleluia. Jesus, Deus, Ele tem o prazer, tanto o prazer de estar com o seu povo, que Ele envia o seu Filho. Mas o prazer que Deus tem de estar com o seu povo é tão grande que agora Jesus, Ele tem um ministério maravilhoso: cura, liberta, restaura, renova, dá vida. Mas agora Jesus, Ele vai para o Pai e Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. E essa palavra outro, meus irmãos, os estudiosos dizem
que quer dizer o igual a mim. Glória a Deus. Eu enviarei outro Consolador, o igual a mim, o Espírito Santo da verdade. E lá em Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. A igreja estava reunida, assim como nós estamos aqui essa noite. Estavam orando, estavam louvando, estavam adorando, estavam juntos, meus irmãos. Meu Deus. E a Bíblia diz que não só quem estava pregando, não só quem estava louvando, não só quem estava orando, mas todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e começaram a profetizar. Porque o prazer de Deus, que Deus tem de estar com o seu povo, ele é tão grande que Deus derrama dons espirituais na Eu sua creio, igreja. Deus, eu creio. É verdade. Aleluia. Fala, Jesus. E para finalizar, meus irmãos, Verdade. Deus tem o prazer tanto de estar conosco, que assim como eu já falei, o profeta Isaías profetizou e disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco. Deus está com a sua igreja. O próprio Jesus disse, Jesus estava com seus discípulos, irmãos, e ele faz uma pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que estão lá fora que quem é o Filho do Homem? Quem dizes que o Filho do Homem é? E eles dizem, uns dizem que João Batista e outros dizem que um dos profetas. Aí Jesus pergunta para eles: e vocês que estão perto de mim, quem eu sou para vocês? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Glória, glória a Deus. E ele responde: Aleluia, Deus de Deus. bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Aleluia. E agora, porém, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é de Jesus. A igreja não é do homem, a igreja não é da mulher, a igreja não é do Papa, a igreja não é do pastor, não é do presbítero, não é do evangelista, não é do diácono. A igreja é de Jesus Cristo, aleluia. A igreja é de Jesus. Ele comprou a igreja com o preço do seu precioso sangue. Aleluia. Glória a Deus. Fala, Deus. Deus está com a sua igreja, porque o prazer de Deus é estar com o seu povo. Deus, ele ama ver você orando. Deus, ele ama ver você adorando. Não porque ele precisa, porque já foi dito aqui que Deus não precisa da gente mesmo, é a gente que precisa de Deus. Mas ele tem o prazer de ver, assim como um pai tem o prazer de ver o seu filho fazendo aquilo que o pai quer que ele faça. Deus, ele tem o prazer, meus irmãos, de ver a sua igreja adorando. Deus, ele tem o prazer de ver a sua igreja louvando. Deus, ele tem o prazer de ver a sua igreja se dedicando, mesmo com tanta dificuldade, para fazer a obra de Deus. Deus, ele tem o prazer de ver a dedicação do seu povo. Aleluia. A Bíblia diz que a dedicação do povo de Israel foi tão grande quando construiu o tabernáculo, que a glória de Deus invadiu aquele tabernáculo. Aleluia. Tudo que Deus mandou os israelitas fazer na época de Arão e Moisés, os israelitas fizeram. A grande maioria fizeram. E a glória de Deus estava naquele lugar. Glória, glória a Deus. Coloque-se de pé, meus irmãos. Ah, Aleluia. Fala mais. Meus queridos irmãos, Deus está com a igreja. Não temas. Deus disse a Josué: não temas, porque eu sou contigo. Meus queridos irmãos, Deus está com a igreja. eu creio. Deus está com a sua noiva. Deus está com aqueles que adoram em espírito e em verdade. Deus, ele não olha para a aparência. Deus, ele olha para o coração. Deus, ele não olha aquilo que está fora, ele olha aquilo que está dentro. Deus está com a sua igreja, meus irmãos.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, obrigado por essa santa e preciosa palavra, Senhor. Senhor meu Deus, reveste o seu povo, Senhor, com autoridade, com força, com discernimento do céu, Pai. Senhor meu Deus, dá força para a sua igreja, dá direção, Pai. Senhor meu Deus, dá amor. Senhor meu Deus, dá força, dá coragem, Pai, para a sua igreja, Senhor. Senhor meu Deus, que cada um trabalhe da melhor forma possível, que cada um estude da melhor forma possível, que cada um se dedique no seu ministério da melhor forma possível, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, para fazer o seu querer e a sua vontade, porque Tu és grande, porque Tu és fiel, porque Tu és santo e Tu és maravilhoso, Senhor. Abençoa a sua igreja, Senhor, com toda a sorte de bênção, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pegou a tua parte aí? Glória a Deus.